Uma boa noite a todos, em nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura em São Mateus, o capítulo vai ser o de número 24. Hoje a gente é muito grato a Deus, né? Muita gratidão pelas coisas que Ele está fazendo e pelo amor que Ele tem derramado, pela Sua palavra. E mesmo a gente não sendo nada, mas Ele, mesmo a gente falhando, mas Ele continua sendo fiel. Então, essa escritura é um versículo somente, mas é uma escritura um tanto quanto forte, muito forte, porque mostra que Deus, abreviando os dias, porque se Ele não fizer isso, nenhuma carne se salva. E é inegável, agora há pouco estava reunido com os diáconos, e a gente queria começar a nossa reunião às 5 horas para liberá-los para o culto, Santa Isabel. E a gente pensando, começa a falar, está claro, aí escurece. A gente tem que amanhecer o dia e correr para fazer as coisas, porque o tempo está acelerado. Mas se você olhar no ponteiro do relógio, está normal. Se você olhar na rotação, na translação, a lua está normal, o sol está normal, a terra está normal. Mas o tempo está abreviado. As crianças hoje já têm tanta inteligência, já fazem cada coisa que deixa a gente bobo. E tudo isso por amor da gente, por amor dos eleitos. Deus é muito amoroso. Então nós vamos ficar de pé, logo após essa leitura desse versículo, que está no versículo 22, do capítulo 24. E se você tem um pedido a Deus, e você crê que Ele ouve a nossa oração, e que Ele está pronto para responder a nossa súplica, você pode fazê-lo com o levantar de suas mãos, e o grande Espírito de Deus vai interpretar isso para nós. Senhor Jesus, eu não sei nem falar, Senhor. Eu não sei como me aproximar de Ti. Eu não sei o que dizer. Sou um homem sem cultura, sem conhecimento. Todavia, a gente fica feliz, somos um povo moribundo, e que se não for a Tua graça, nós estamos condenados à morte. E a pior tipo de morte, que é a separação espiritual de Ti, que é a única forma de vida que há. Então, eu só tenho que baixar a minha cabeça e pedir perdão, e pedir a Tua ajuda, e pedir que o Senhor fale com Teus filhos,
abençoe teus filhos, e que aquele grande dom que esteve lá no princípio com Abraão esteja conosco nesta noite, revelando os segredos e as intenções do coração. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos que não puderam vir aqui, Senhor. Não puderam vir aqui. Pedimos a tua bênção. Eles sabem que nós estamos aqui reunidos, mantendo essas portas abertas. Em teu nome, eu peço a ti a tua bênção, meu Senhor. Amém. Então vamos ler aqui essa escritura, essa profecia dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para que se cumpra nesses dias. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que Deus te abençoe ricamente e vamos ouvir um hino. As promessas de Deus não falham. Passe o tempo que passar, o dia vai chegar e firmado em suas promessas vou até o fim. Ele prometeu e vai cumprir, pois seus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa e o tempo ficou, tendo fé em Deus, perseverou até o fim. E é assim que eu quero estar. Firme até o esperando na promessa, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, confiando na vitória, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Deus prometeu e vai cumprir, pois seus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa e o tempo
Agora, para o mundo chegar, preste atenção nisso aqui, para o mundo chegar numa condição que Deus tem que abreviar os dias, ou seja, tem que acelerar as coisas estão aceleradas, porque se as coisas não forem aceleradas, como Ele tem acelerado, gente, nenhuma carne se salva. Agora, quando a gente retorna um pouquinho, no mesmo capítulo, a gente encontra aqui o motivo. E o motivo é a multiplicação da iniquidade. Está no versículo 12. Então, e por se multiplicar a iniquidade, aí então o amor de muitos esfriará. E iniquidade, irmão, aí a gente vê por que tem que ter tanta igreja nesses últimos dias. Por que tem que ter tanta igreja? Uma multiplicação de igrejas. Por que tem que ser? É exatamente para que as pessoas saiam da ignorância e passem a ter conhecimento. E quando elas passam a ter conhecimento, aí então elas vêm e desobedecem a palavra, não se esquecendo de Deuteronômio 28. Aí quando a pessoa tem conhecimento, mas ela não faz o que é certo, então ela pratica a iniquidade. Porque iniquidade é você saber fazer o certo. Você sabe o que é certo. Mas de todas as formas você faz errado. Mesmo que no teu coração aquilo fique, os teus nervos, né? Você fique nervoso, nervosa. Porque Deus não criou o teu corpo para mentir, para roubar, para prostituir, para essas coisas. Deus não criou o corpo do homem para isso. Mas o que a gente encontra é isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí você continua lendo a pregação de Jesus, de Mateus 24, aí você vai chegar num tempo, nós estamos chegando num tempo que Deus é obrigado a acelerar as coisas, a abreviar os dias. É tanta iniquidade que Deus tem que acelerar os dias, porque senão nenhuma carne se salva. É o tempo, irmãos, que a noiva de Cristo, ela deve entrar em desespero pelo Espírito Santo. A noiva de Cristo, ela tem que entrar em desespero pelo Espírito Santo. Para ser cheia do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo, você sendo cheio do Espírito Santo, é que você vai escapar, porque é o requisito para ser arrebatado. O Espírito Santo é o óleo. E nós chegamos num tempo, nós estamos chegando numa hora que não adianta só ser virgem, não adianta só santificação. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Não há mais como fugir disso. Mensagem Ordem da Igreja dos Irmãos da Voz de Deus, parágrafo 3,
diz assim: cremos em uma igreja apostólica, ensinando bênçãos apostólicas para as pessoas deste dia. Cremos no Evangelho completo. E cremos que todos os sinais e prodígios que foram mencionados por nosso Senhor Jesus Cristo acompanhariam sua igreja até ele voltar. Cremos nessas coisas. Você crê nisso, né? Com certeza que sim. E cremos que devemos ser colocados em ordem. Que a igreja tem sua ordem. E cada igreja tem suas doutrinas e ordem e disciplina. Nossa igreja não tem membros como afiliados. Cremos que toda a Igreja Universal do Deus vivo são nossos irmãos e irmãs. E que todas as pessoas são sempre bem-vindas, independente da denominação a que pertencem. Ao Tabernáculo Brana, na Rua 8, com a PEN, em Jeffersonville, Indiana. Cremos na justificação pela fé. Romanos, capítulo 5 e versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, e justificado, irmão, é como se você nunca tivesse feito nada de errado. É quando você tem a consciência limpa, consciência do dever cumprido, consciência que você fez o que está certo, que você falou o que é certo. Aí, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuando aqui. Cremos que, após uma pessoa ser justificada pela fé, ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Mas é possível, preste atenção nisso, é possível que essa mesma pessoa tenha hábitos, tais como beber, fumar, fazer coisas que não deveria, hábitos imundos da carne. Então cremos que o sangue de Jesus Cristo santifica essa pessoa para o serviço do Senhor. E assim cremos em santificação, conforme Hebreus, capítulo 13, e o versículo 12 e 13. Onde também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. E cremos que a santificação é ensinada no Novo Testamento e destinada aos crentes de toda a era do Novo Testamento, no qual estamos agora vivendo. E também cremos que após a pessoa ter sido santificada, os hábitos imundos deixaram a pessoa. Ela é crente no Senhor Jesus Cristo e seus hábitos a deixaram. Cremos então que é candidata para o batismo do Espírito Santo. Aí é candidata para o batismo, que vem como um enchimento do crente. Um enchimento do crente. Como muitas vezes tenho ensinado, é exatamente como pegar um copo no galinheiro. Justificação é pegá-lo pronto e a usá-lo, com um propósito no coração. Isso é o que Deus faz ao pecador.
ele ainda está imundo. Então, a palavra santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para o serviço. Tem que estar limpo e separado para o serviço. E sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então, a santificação tira os hábitos impuros das pessoas. A justificação tira pela fé, não tira certos hábitos imundos da carne. Agora, a santificação, essa de Hebreus 13, versículo 12 e 13, ela tira os hábitos impuros das pessoas. E a pessoa não tem desejo mais por aquilo. A pessoa não é atraída por aquilo. Ela não sente atração por aquilo. Aquele marinheiro, quando passava naquela região perigosa, que era infestada de piratas, então ali era uma cilada muito grande. Saíam aquelas mulheres bonitas dançando, e então os navios encostavam ali e os piratas vinham e matavam seus tripulantes. E aquele grande homem passou um dia ali e ele mandou que seus homens colocassem tampão nos ouvidos. E ordenou para que seus homens o amarrassem no mastro do navio. Quando ele ia passando por aquele lugar, aí então aquelas mulheres saíram dançando, e ele gritava para os seus homens para lhe soltar, só que seus homens não podiam ouvi-lo. Ele esfolou o pulso dele, tentando se libertar daquelas cordas, mas ele não conseguiu. Seguiu viagem, seus homens lhe obedeceram, soltaram-no, aí ele chegou no porto, e ele vai andando, e de repente lá num lugarzinho, numa portinha, um porãozinho lá embaixo, ele ouviu uma música. Eram os irmãos reunidos, adorando a Deus. E aquilo parou. Ele entrou ali naquele lugar, pequeno lugar, com pouca iluminação. Ele recebeu, ele creu naquela mensagem, ele recebeu, ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele saiu de lá, ele saiu mudado. Aí na hora que ele vai passar por aquela área perigosa, seus homens foram até ele e disse: capitão, o senhor quer que a gente lhe amarre de novo? Ele disse: não precisa. O senhor tem certeza? Não precisa. Disse: vocês coloquem tampões nos ouvidos, mas eu não preciso mais de ser amarrado no mastro. E eles perguntaram: por que o senhor diz isso? É porque eu ouvi algo superior. E quando você recebe algo superior, essas coisas rasteiras, essas coisas lá de baixo, esses programas imundos, isso não te atrai mais. Porque você recebeu algo superior. Você recebeu o Espírito Santo.
Então você não é mais atraído por essas coisas. Mas veja o dia que nós estamos vivendo. Se multiplicou a iniquidade, o amor de muitos esfriou. Aí as pessoas começaram a ter hábitos da carne, e aí foram tendo suas almas presas, aprisionadas. A ponto que chega agora aqui, nesse ponto. Jesus disse que assim como foi nos dias de Sodoma, assim como foi nos dias de Sodoma, assim seriam nesses dias. E quando a gente vai até Almas Encarceradas 181, parte B. 179, o irmão Brana diz, então Deus lhe disse, porém quando ele desceu a Sodoma, queria encontrar e Abraão estava rogando-lhe, talvez haja 50 justos, Senhor. Abraão intercedendo, talvez haja 50 justos. Se houver 50, eu não destruirei a cidade. Senhor, talvez haja 40 justos. Se tiver 40, eu não destruo. Talvez haja 30 justos. Se tiver, ele disse, pelo amor dos 30. Deus disse, se puder encontrar 10, eu perdoarei este lugar. Se puder encontrar 10, como foi nos dias de Sodoma, assim também será. Vê? Então, o que digo? Não foi se puder encontrar 10 metodistas, ou se puder encontrar 10 batistas, ou se puder encontrar 10 pentecostais, ou se puder encontrar 10 atletas, ou se puder encontrar 10 legisladores, ou se puder encontrar 10 ministros, porém a coisa era, se puder encontrar 10 justos. Agora, só tem um justo. E se eu puder encontrar 10 justos, eu não destruo. Mas o problema é que só tem um justo. E esse é Cristo. Só tem um justo e esse é Cristo. É Cristo vivendo em um. Digamos que tenha 20 para serem arrebatados. Mas esses 20 vão ter que ter um Cristo neles. Só tem um justo. Mas é 5 prudentes. Aí ele vai encontrar 5 justos. Mas é porque esses 5 justos têm Cristo neles. Porque o que Deus vem buscar é a santidade dele. Não é o que eu digo que eu sou. Irmão, quando isso desce para a alma, você deixa de julgar as pessoas. Você começa a olhar para você. Quando mais você se aproxima de Deus, mais você vê como você é errado. Como você tem defeito. Como você tem falhas. E Deus tem que encontrar Cristo. Ele vem em busca do justo. E só há um justo, e esse justo é o Espírito Santo. Então o eleito, o cristão, ele se desespera por esse Espírito Santo. Deus vai ver a santidade dele. Sabe de quem é o fruto que ele vem buscar? O dele, do Espírito Santo.
Não é eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Não é. Essa justiça aí, o mundo está cheio. Ele vem em busca do fruto do Espírito. Só tem um justo. O demais, aquele último, eu os perdoarei. Porém, aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. Ele foi, porém a Escritura nos diz que sucedeu. Porém, o certo é que na madrugada seguinte, o fogo caiu do céu. Correto. E isso foi imediatamente depois que ele havia parado seu ministério de profecia, quando havia dito, porque Sara riu. Um destes dias, se já não o tem feito, você cruzará essa linha. Então jamais terá desejo de fazer o correto. Irmã Carolina, quando a pessoa cruza a linha, ela jamais terá desejo de fazer o correto. Ouviram o que disse? Vocês estão ouvindo o que ele disse? Eu sempre vou dizer isso, enquanto tiver na tua alma, no teu coração, mesmo fraco, mas o desejo de fazer o que é certo, há um Deus que pode encher teu coração e te libertar. Existe um Deus que pode fazer isso. Igreja preparada, igreja apedrejada, não te intimidas. Igreja, tua luta sempre será vitória na história da vida. Igreja tão sofrida aqui nesta vida, tudo passará. Quem sabe ainda hoje teu dono te leve para descansar. Igreja preparada, tu não és daqui. O inimigo luta com todas as armas pra te destruir, mas teu poder é grande, maior que o mundo inteiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. Igreja, ergue a cabeça, porque a peleja está terminando. Sinais e profecias já dá de entender que o noivo está voltando. No mundo, guerra e fome, violência e ódio, temores de terra. Homens estão sofrendo, outros estão morrendo na decisão da terra. Igreja preparada, tu não és daqui. O inimigo luta com todas as armas pra te destruir, mas teu poder é grande, maior que o mundo inteiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. Está chegando o dia, está chegando a hora de irmos embora. Ó noiva redimida, o noivo te convida pra ir morar na glória. Igreja tão sofrida aqui nesta vida, tudo passará.
Quem sabe ainda hoje teu dono te leve para descansar. Igreja preparada, tu não és daqui. O inimigo luta com todas as armas pra te destruir, mas teu poder é grande, maior que o mundo inteiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. Curvemos nossas cabeças e fechemos nossos olhos para um momento de oração. Você cruzará essa linha, então jamais desejará fazer o correto. Você continuará ouvindo o Evangelho, porém nunca o aceitará. É que não o pode aceitar. O Evangelho então será pregado àqueles que estão perdidos eternamente, os quais nunca podem ser salvos. É que você já está nesse lugar e não o sabe. Pensam que estão vivendo em prazeres, porém estão mortos, apesar de estarem vivos. Senhor Jesus, curvamos nossas cabeças e corações. O Senhor conhece muito bem a cada pessoa que tu trouxeste aqui nesta noite. O Senhor conhece a cada irmão e cada irmã, desde a criança de colo até o ancião de dias. O Senhor sabe o dia que nós estamos vivendo. O Senhor sabe as dificuldades que nós temos em te servir. O Senhor sabe muito disso. Então, Senhor, cada pessoa, cada um dos teus filhos, Senhor, que tem sua cabeça curvada e seu coração curvado, e deseja fazer uma confissão a Ti. Esse irmão, essa irmã tem perdido forças, tem perdido até a alegria de sua salvação, tem perdido a alegria de cultos, tem perdido a alegria de cantar, de orar, o prazer de te servir, o prazer de fazer o que é certo. E nós ainda estamos vivendo nos últimos dias e temos Teu Espírito ainda está aqui. E nós, quantas vezes a gente sente necessidade de mergulhar nessa fonte, nesse sangue do Senhor Jesus. E assim, Senhor, sermos justificados pela fé, santificados. Temos em muitas ocasiões até perdido, Senhor, a força, a paz. E temos temor no coração.
muitas vezes não temos mais condições de nos levantarmos por conta própria, não temos mais força. E muitos hábitos imundos, carnais, têm tomado o controle da nossa vida, o controle do nosso tempo. Temos sido tentados de todas as formas. Nos perdoe, Senhor. Como acabamos de ouvir sobre a raiz e o valor do silêncio. Ela trabalhando, ela se aprofundando, ela dando estabilidade para a árvore e ela dando segurança, se aprofundando, se estabilizando e ela fazendo tudo aquilo em benefício da árvore. E tu tens sido esta árvore, esta raiz, a raiz de Jessé, a raiz da árvore noiva. Essa raiz, Senhor, que através do tempo o pulgão veio, comeu uma parte dessa árvore, a locusta veio, comeu uma parte desta árvore, e foi comendo, e só sobrou a raiz. E o Senhor prometeu, através do ministério de Joel, do profeta Joel, que nesses últimos dias o Senhor restauraria essa árvore noiva. Eu sou uma árvore. Cada pessoa aqui é uma árvore. E nós queremos ser esta árvore do Salmo 1, plantado junto à raiz, às águas, para dar o fruto na estação própria, para que nossas folhas não caiam, nosso companheirismo não caia, e a gente permaneça na tua presença, meu Pai, tendo vida eterna, dando fruto no tempo certo, e a raiz recebendo a árvore, bebendo desta água, dessa fonte. Dê-nos uma semana abençoada. Guarda teus filhos, guarda teus servos e servas. Cuida de cada um, Senhor. Restaura a fé de cada um. Fortaleça os fracos, Senhor. Dê ânimo para os desanimados. Cura os doentes, os enfermos. Ressuscite os mortos. Aleluia! Que possamos sair daqui, meu Pai, melhores do que quando entramos. Possamos sair daqui animados, fortalecidos, abençoados pelo Teu Santo Espírito, cheios desse óleo precioso. Nossas lâmpadas cheias deste óleo precioso. Conceda isto, Pai, pois te pedimos isso em Teu nome. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, uma noite abençoada. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando o Espírito de Deus
se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e uma onda na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sobre grande aspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. E se cansado ainda assim, é certo que dessa fila tu jamais irás sair. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e uma onda na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sobre grande aspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. E se cansado ainda assim, é certo que
Dessa fila tu jamais irás sair. Dessa fila tu jamais irás sair.